Queria saudar a igreja mais uma vez. Estamos nós aqui. Com que objetivo? Bendizer aquele que é digno. Aleluia. Aquele que é digno. Ao que está sentado. Aleluia. Queria te convidar a se colocar de pé e abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Efésios 4, do versículo 11 ao 13, vai dizer o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina e pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te bendizer e te louvar pela essa oportunidade que temos de estar reunidos em família. Sim, a família de Deus. Eu quero agradecer por essas portas que foram abertas para que pudéssemos ministrar a palavra, para que pudéssemos estar reunidos, buscando a tua face, tentando entender mais da tua palavra, para que a nossa vida possa ser edificada, para que possamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de sentar, queria convidar você a dar uma saudação a essa pessoa que está do teu lado. Só Deus sabe como ela conseguiu chegar até aqui. E às vezes você está precisando ver o teu sorriso. Uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo. Amém? Com isso, pode assentar em nome de Jesus. Essa ministração de hoje é a segunda parte daquilo que nós propomos no coração, que nasceu no coração de Deus. Trazer uma abordagem em cima do que a palavra de Deus fala em situações cotidianas, usando parábolas, semelhante àquela estratégia que Jesus usou de uma forma primaz, maravilhosa. Então nós estamos aqui, semana passada nós trouxemos uma estrutura sobre a questão da organização da igreja, uma igreja base, e aí nós falamos sobre a questão, fazendo um paralelo à aviação civil, sobre o que seria ter um pastor, um diácono, um auxiliar de trabalho, funções que nós temos no corpo de Cristo. Mas hoje nós saímos da aviação comercial e vamos para a aviação militar. E eu optei usar um avião de carga muito famoso, mundo afora. Muitos países da OTAN usam esse avião hoje para transportar tropas, inclusive o Brasil. E eu estou falando do Hércules, o C-130. E eu vou dividir com vocês algumas funções a bordo que nós temos dentro do C-130, fazendo um paralelo exatamente sobre esses dons, não de serviços, não espirituais, mas dons ministeriais. E eu começo da seguinte pergunta para você: o que esse texto fala sobre os dons ministeriais? Muitas pessoas vão dizer hoje que essas funções serviram somente para o primeiro século. E hoje só cabe dentro dos 5 ministérios a função pastoral. Alguns ainda vão botar ali o mestre como mais um que pode ser usado. Alguns talvez coloque também o evangelista, traduzindo. Essas pessoas, entre 5 ministérios que a Bíblia nos fala, colocam como 1, 2 ou 3 que ainda são utilizados no momento atual. E aí eu pergunto para você: qual é o período de aplicação em cima do que o texto diz? Você que é inteligente, você é concurseiro, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa universitária, e aí você tem um pleno discernimento para interpretar esse texto na língua portuguesa. E aí eu convido a você a perguntar: aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Tá, pode ter passado então, mas vamos para a segunda. Para a edificação do corpo de Cristo. Tá, o corpo de Cristo foi edificado, só que ele continua, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Deixa eu fazer uma pergunta. Os evangélicos hoje, não estou falando das pessoas no mundo, chegaram à unidade de fé? Pergunta que eu faço para vocês. Então, já tem uma situação complexa aqui. Se nós ainda não chegamos na unidade de fé, e ele diz que esses dons foram colocados na face da terra, essas funções foram colocadas para que se pudesse evoluir para tal, se eu ainda não cheguei, como é que eu posso dizer que elas se extinguiram? Complexo, mas ele vai mais ainda. Para que nós tenhamos pleno conhecimento do Filho de Deus. A igreja já alcançou esse ponto de pleno conhecimento do Filho de Deus? Meu amigo. E ele termina dizendo sobre a questão de alcançar a plenitude de Cristo. Pronto, acho que eu não preciso nem continuar. Então, se ele instituiu esses 5 ministérios para que nós pudéssemos trilhar em direção a alcançar essa plenitude, se nós hoje como igreja ainda não alcançamos, como podemos ter o direito de extinguir algum desses 5 ministérios? É uma pergunta que eu faço. Mas aí eu vou partir para o segundo momento, que é o quê? Por que eles lutam tanto contra a instituição dos 5 ministérios que são bíblicos? Qual é o sentido real disso? E você até agora não dei resposta nenhuma, porque eu estou convidando pessoas inteligentes a tomarem pensamentos, a se apoderarem do seu pensamento, que de repente foi levado cativo durante tantos anos, em cima de uma premissa que era corrompida, em cima de um texto bíblico, que eu estou construindo somente seguindo a construção bíblica em cima do que você, em cima da sua expertise, possa trazer para a interpretação do texto. Eu não estou inventando nada. Mas eu pergunto a você, se a igreja não precisa desses 5 ministérios, por que nós temos hoje uma igreja tão doente? Será que não tem uma correlação quanto a isso? Pois bem, eu deixo essa pergunta em aberto e aí sim eu vou fazer um paralelo ao nosso Hércules, o C-130 da Lockheed. Bom, quando a gente falou, se você não assistiu, vai estar no YouTube o link, né? Vai estar passando aqui em algum lugar. O pessoal dá apoio, bota o link ali, tranquilo? Então vai estar passando aqui o link de onde clica para assistir a primeira parte dessa mensagem, eu te convido a voltar. E aí o outro já está fazendo sinal aqui, ó. E aí você se inscreve no canal e já aproveita, indica lá, porque quando vier, ativa o sininho, que é quando vier os novos vídeos, você já vai receber no seu celular na tranquilidade, no conforto do seu dia a dia. Perfeito? O pessoal da produção aqui estava fazendo sinal. Tranquilo? Amém? Pois bem, nós falamos da aviação comercial, como é que é um avião comercial na semana passada, e você pode assistir isso. Mas hoje, e talvez vocês já muitos fizeram um indicativo que andaram no avião comercial e fica fácil entender. Mas agora a gente vai falar de uma outra aviação, que é a aviação militar, um transporte de carga de tropa e de pessoas que peruam voo nos quartéis. Então tem algumas pessoas aqui que já andaram nesse famoso C-130. É uma experiência ímpar. Concordam comigo? Amém, igreja? Amém, apoio? É uma experiência ímpar. Andar de 630 é uma coisa assim. Pá. Alguém pode dizer assim, não, mas eu já andei de moto. Aí você pergunta, que moto você andou? Não, eu já andei numa 125. Eu já andei numa 150. Andei numa Twister. MT-03. Aí nego, caramba. Aí você, eu sou da antiga, andei na CB400. Respeito. Aí alguém chega e fala, já andei de Hayabusa. Aí há silêncio. Porque agora não tem comparativo. É mais ou menos isso. Não, eu já andei de avião, eu já andei de diversos aviões, mas você já andou de 630? Então, se você não andou de 630, você talvez não entenda plenamente, porque enquanto eu estiver discorrendo essa mensagem, algumas pessoas vão estar chorando na plateia, porque eles vão se ver nesse momento. Já tem gente até pegando Dramin, pegando abafador de ruído. Já está tremendo tudo, né? Qual é a grande questão? Quando você chega num C-130, aquele avião enorme, capacidade de levar quase 20 toneladas de material, leva viaturas inteiras ali dentro, quase 100 paraquedistas, é um avião pomposo, é um avião garboso, mas ele tem uma característica que é semelhante à da aviação civil. Todo avião precisa ter o quê? Para começar a história, precisa ter piloto. E não é diferente. Essa aeronave conta com pilotos para que possa fazer com que ela venha a decolar. E o que também tem paralelo? Ele tem que tomar as decisões de quando decolar e que rota seguir.
você tem que lembrar que a torre de comando dá coordenadas para o piloto, de qual posicionamento ele tem que seguir, de que caminho ele tem que seguir. Existem mapas que vão trazer uma rota de onde ele está, onde ele quer seguir, que altitude, que latitude ele quer seguir. Mas o fato principal é, quem decide fazer isso? São radares? São controladores de tráfego? Não. Quem vai fazer isso somente está nas mãos do piloto. Ele que vai decidir a hora que vai dar a manete de motor, vai puxar o manche e vai decolar aquele grande pássaro. Então, a função do piloto é muito importante na questão da decolagem de um avião, do comando de um avião. Então, a gente tem que entender que ter um grande comandante à frente de um grande avião, há uma chance de termos um grande voo. Concordam com isso? Amém. Mas qual é a função dele, uma vez que esse avião decolou e ele está nas alturas? Ele precisa se preocupar com o quê? Ele precisa se preocupar com duas coisas. Ele precisa se preocupar com o que está no seu radar à sua frente, e ele precisa se preocupar com o que está diante do vidro, da janela. Assim como você tem a janela, o vidro do carro, você também tem um cockpit, você tem um vidro do avião. Então, ele tem tanto um controle no radar, como tem um controle visual do que está à sua frente. O piloto precisa manter a sua atenção nessas duas coisas. E é por isso que esse avião, semelhante a um avião de linha, existe uma equipe de apoio que vai fazer com que esse voo aconteça da forma plena, da forma mais perfeita. Amém, igreja? Então, ele vai tomar a decisão de quando decolar, que rota seguir, ele precisa manter a atenção no céu. Uma outra coisa que o piloto precisa fazer quando ele junta a sua tripulação, ele precisa passar tranquilidade para eles. E nesse briefing de tranquilidade, ele vai explicar que caminho eles vão seguir e que tipo de missão o espera. Porque, por vezes, o comandante da aeronave vai saber exatamente que lugar eles estão indo e o que está aguardando eles. Onde a tripulação está ali para seguir uma ordem que vai ser dada. Então, cola e avisa a tripulação. Olha só, o novo agora é seguir para tal lugar, para tal rota, em tantas horas de voo. Por quê? Porque não é pura e simplesmente que um piloto decide levantar voo aqui no Rio de Janeiro e seguir para a Antártica ou para o Ártico, que ele vai chegar e só vai ficar pilotando e ponto final. Não. Existem diversos fatores que fazem parte desse contexto, entre elas o abastecimento, quantidade de óleo hidráulico. Como é que está a situação do tempo de voo ainda restante dessa aeronave antes da próxima manutenção? Será que a gente tem tempo para chegar a esse lugar? Ou ele pura e simplesmente não estala o dedo sozinho, de uma forma unilateral, e faz com que a coisa aconteça? Não. Ele faz parte de uma grande equipe, onde nessa equipe ele tem uma função relevante. E é isso que eu quero convidar vocês a refletirem e a pensarem nisso. Quem hoje eu posso dizer que faz, às vezes, do piloto dentro da igreja dos 5 ministérios, que não a figura do apóstolo? O apóstolo tem exatamente essa missão. Ele tem que nortear a igreja no caminho que o Senhor orientou. Ele está conectado com o céu, querendo saber, é para norte, é para sul, para onde nós devemos ir. Essa é a função dele. Então, quando ele está na cabine de pilotagem, ele precisa estar conectado ao Senhor para saber o que ele deve fazer com o rumo daquela igreja que está nas suas mãos. Pois bem, dentro da cabine do 630 tem uma outra figura, e essa figura se chama radionavegador. É um outro elemento que fica sentado ali muito perto dos pilotos, ele não sai da cabine. O radionavegador tem que ficar todo o tempo perto dos pilotos para estar fazendo o quê? Um link deles, que estão olhando para o radar e para os céus, para o que está à sua frente, para as situações que os esperam dentro do campo, que ainda é virtual, como exatamente o que está diante dos seus olhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você que estudou um pouco de eletrônica vai saber que as ondas de rádio trafegam em situações intercontinentais, não é isso? E esse homem tem a função de ficar ali junto da cabine, ligado na fonia.
ligado nas ondas de rádio que estão transitando. Então, de repente, um avião que decolou do Rio de Janeiro e está indo em direção a Manaus, por exemplo, ele vai entrar em contato com Manaus e vai falar: Manaus, estamos decolando aqui do Rio, temos aqui um plano de voo, temos autonomia de tantas horas e em tantas horas nós estamos chegando aí nesse território. E aí Manaus vai falar: nós aguardamos aqui, a situação aqui é temperatura tanto, a situação aqui vai estar chovendo forte, está chovendo fraco, e isso está acontecendo. Traduzindo, o homem que está na fonia rádio tem informações que o piloto não tem. Pô, mas você não falou que o piloto é o mais importante dessa história? Sim, ele é o mais importante, mas ele não tem todas as informações. E aí eu pergunto a você, se ele não tem todas as informações e esse outro tem, quem seria um paralelo desse na igreja apostólica, na igreja desses 5 ministérios? Exatamente. É a função do profeta. E quando a gente estuda sobre os 5 ministérios, a gente sabe que o ministério apostólico está muito perto do ministério profético. Então, olha que interessante, ele tem a função de ouvir aquilo que está além do entendimento, além dos olhos, ele consegue ouvir o além, amém? Mas tem um detalhe, ele obriga o piloto a fazer aquilo que ele ouviu na fonia, onde de repente aquela fonia vai falar: ó, vocês estão na rota X, mas daqui a 1 hora de voo existe uma tempestade tem um tufão, tem um furacão, tem uma coisa que vai colocar esse avião em risco. O piloto está enxergando com seus olhos? Não. Ele está vendo no radar dele que dá uma certa autonomia de distância do que está por vir? Não. Então, a função desse profeta é trazer a orientação ao piloto e à igreja sobre: se vocês estiverem indo nesse rumo, vocês vão encontrar algo muito perigoso. Então, vocês podem desviar por um outro caminho para alcançar o mesmo objetivo. Mas, de novo, eu repito, ele não pilota o avião. O profeta não é piloto. O profeta é um orientador. Porque a palavra profética vai nos nortear de onde nós devemos ir, mas em momento nenhum toma a decisão por nós. Em momento nenhum o profeta chega e fala: eu te obrigo a seguir. Não. Ele chega para você e fala: Deus manda te dizer que por esse caminho é um caminho ruim. Esse caminho é um... Mas você pode chegar e falar assim: ok, entendi, copiei a informação e eu estou tomando a decisão porque a rédea, o manche, o volante, o leme está nas minhas mãos. Assim como na igreja apostólica, é semelhante na sua vida. Você, em muitos momentos da sua vida, ouve a orientação, vê o que está diante de você no radar, talvez você não entenda muito bem o que aquilo representa, e aí o Senhor vai e usa profetas para te trazer o quê? O discernimento que está te faltando. Mas você pode optar ou não mudar a sua rota. Amém, igreja? Essa é a grande questão. Assim como o homem rádio, ele obriga o piloto a mudar a rota, o profeta não obriga o apóstolo na igreja a mudar sua decisão. Um amigo, certa feita, falou que ele não gostava do ministério profético. Eu falei: por quê? Ah, porque o profeta vem aqui, descortina um monte de coisas, vira as costas e vai embora. Aí eu parei, pensei, eu falei: sim, verdade. Mas você, como pastor, não fica feliz com isso? Não, porque fica um monte de problema. Eu falei: mas qual é a diferença entre ter problemas que você não sabe e problemas que você sabe? Não eram problemas de qualquer forma? Aquilo que você não estava vendo, que estava oculto, de repente há muitos anos, deixou de ser problema porque você não estava enxergando? Ou será porque agora você está buscando a revelação, o entendimento, o discernimento, o estudo daquilo que foi, e aí você escutou e agora você começa a prestar uma atenção diferenciada no radar que está pitando na tua frente. E aí você fala: opa, calma aí. Eu já ouvi na fonia que tem problema à frente. Eu estou olhando para o meu radar que estava verde, ficando âmbar. Tem alguma coisa que eu não esperava que está na minha proa. E agora eu vou ter tempo para tomar a decisão correta.
Essa é a grande diferença. Eu dou um pause agora no esboço e trago uma das minhas experiências de aviação militar sobre a Amazônia. Eu estava certa feita em Boa Vista, seguindo para Manaus, num voo de tarde, de meio de tarde. E aí, quem conhece um pouco disso, sabe que meio de tarde no Amazonas é um momento assim que normalmente acontece uma situação chamada precipitação. Traduzindo, é chuva, meu amigo. E era um aviãozinho pequenininho, dava 7 pessoas. Era um monomotor. Meu amigo, pensa um monomotor sobre a selva com chuva. É um negócio meio complicado. Sabe quando lê A Grande Tribulação? É mais ou menos por aí, ok? E eu lembra que eu expliquei para vocês sobre a função, na posição da outra mensagem, onde fica o piloto e onde ficou o piloto? Tinha um piloto muito antigo, já muito experiente, já bem graduado, e ao lado dele tinha um recém-formado. Estava todo feliz ali, todo empolgado para pilotar, para dirigir, estava. Aí ele falou assim, não, depois do almoço, ele falou assim, oh, novinho, tá contigo aí, pilota aí que eu vou dar uma fechada, vou dar uma relaxada aqui, tranquilo. Chegou a cadeira um pouco mais para trás, e você pergunta, como é que você sabe? Que eu estava exatamente atrás dele. Aí ele espremeu minha perna. Aí eu, caraca, eu mereço, cara. Já está apertado esse negócio aqui, o cara dá uma relaxada, mas o cara é o piloto, ele tem todo o direito, o avião é dele. E aí ele está lá, relaxando, e eu ali, né? Ele aqui e eu aqui, do lado dele. Se eu esticasse o braço, eu acho que eu conseguia segurar o manche. E eu estou vendo o radar na minha frente. Eu falei, legal, o radar digital rodando ali na minha frente. Rodando, e alguns desenhos, tudo verdinho. De repente eu vi que mudou a cor do radar. E de repente eu vi que o sol sumiu. E eu olhei para frente no vidro, e eu vi que ali já estava meio nublado, onde a gente estava, mas o horizonte tinha sumido. Algumas pessoas falam que eu não sei o que será de mim no amanhã, eu não sei o que vai ser. Vocês não têm noção do que vocês estão falando. Quando eu olhei na janela daquele avião, eu entendi o que é o mundo acabar, porque você não via mais nada, você via um pedaço de sol na tua frente, de céu azul, com nuvens, e lá na frente um muro. Aí eu, que bodega é aquela lá no horizonte? E o radar começou a apitar, e o radar mudou de cor. E, de repente, o radar ficou, entre aspas, vermelho. E, meu amigo, de repente eu vi que aquele que estava relaxando, descansando, olhou para frente, olhou para o radar, deu um toque naquele piloto novinho que estava ao lado dele, tipo assim, vou assumir o... E ele assumiu o manche. Eu lembro que ele fez exatamente como naquele filme de guerra. O avião estava aqui, descendo devagarinho, porque na cabeça do piloto novinho, ele pensou, eu vou descendo calmamente, não vou acordar o antigão, e vou o quê? Passar por baixo daquilo que está à minha frente. Mas ele viu que não ia dar mais tempo. Então, o que ele fez com o avião? Ele pegou o avião e fez um mergulho lateral de muitos e muitos metros. E aí, aqueles que já viram a Sofia gritando, a minha filha mais nova, imagina 7 pessoas, mais ou menos naqueles decibéis, gritando, voava mala, cachorro, o negócio foi assim, de filme. Até que ele conseguiu uma altitude suficiente, onde ele conseguiu estabilizar, e aí você já viu os rios amazônicos com os peixes pulando, para passar por baixo daquilo. Mas o que é aquilo? Daqui a pouco eu volto no que é aquilo. Continuando, fica guardado aí, e você vai entender tudo daqui a pouco. Bom, recebeu as orientações? Tá legal. Só que aí você vai e adianta para uma outra função que existe a bordo desse 630, que é a função do mecânico. E você pergunta, mecânico é óbvio, mas vamos falar um pouco sobre mecânico? O mecânico conserta as coisas que estão desajustadas dentro de uma aeronave. Ele ajuda para que as coisas fiquem no eixo, mesmo durante o voo. Ele traz orientações a confusões, dirimindo dúvidas. Ele conserta problemas que aparecem no meio do caminho. E aí eu pergunto a você, quem na igreja apostólica exerce esse papel? Não, é o mestre. O mestre tem a função de pegar e fazer os ajustes, fazer as correções. Não, a gente está andando aqui na velocidade tal, a gente está gastando... Calma aí. Ok, pastor, entendi isso aqui, mas você já parou para pensar na variante do peso? Então, ele vai trazer ajustes, ele vai trazer consertos, ele vai trazer correções.
E essa é a função do mestre na hora do voo. É uma figura indispensável para que haja um bom voo. E aí vem a reflexão: ter um bom mecânico ou mestre a bordo ajuda o piloto, que tem que estar olhando o quê? O radar e o horizonte, a não se preocupar com as dúvidas da sua equipe, permitindo mais tranquilidade para ele pilotar o avião. Você está entendendo isso? Você já está conseguindo ver agora que eles mataram algumas pessoas optaram por matar alguns ministérios. Esse avião pode não estar voando perfeitamente por conta disso? Porque enquanto um está focado no céu, o outro está tirando dúvidas, está corrigindo problemas, enquanto o avião está voando. Agora você para imaginar o apóstolo saindo da sua cadeira de piloto para ir consertar vazamento do avião no voo, analisar nível de óleo, verificando se está tendo pressurização ou não. Vocês estão entendendo isso? Que há necessidade de uma completude de ministérios para que o avião ou a igreja seja pleno. Amém, igreja? Mas ele vai mais agir. Ele ajuda, e aí agora a gente falando do mestre propriamente dito, ele ajuda a consertar possíveis contaminações teológicas. E quantas vezes nós vemos hoje igrejas rachando, porque um acha uma coisa, o outro acha outro, se torna inviável ficar junto, e aí racha a igreja e abre-se dois ministérios diferentes. Onde, na verdade, o que de repente, se eu tivesse a figura de um mestre dentro, ia poder chegar a essas pessoas e falar assim: vamos analisar, vamos pensar. Você está falando que a camisa é vermelha, você está falando que a camisa é grená. Vamos analisar aqui a paleta de cores. Ah, tá. Será que vocês estão dizendo que é a mesma coisa? Ah, você disse que é azul celeste e você está dizendo que é azul bebê. Vamos analisar a questão de gradação de cores, aonde encaixa cada uma? Será que você está totalmente certo ou você está totalmente certo? O que a Bíblia diz em cima disso? O que Cristo agiu? Como os apóstolos agiram em meio a isso? Traduzindo, alguém que consiga ter maturidade e discernimento para trazer um contraponto em cima de um alicerce e não somente em cima de um achismo. Eu acho que a faculdade de Direito ficou muito barata de uns anos para cá. Porque tem muita gente que está achando que é advogado, que na verdade nem advogado é iniciante de bacharel em Direito, que às vezes faz 1, 2 períodos e tranca a faculdade e abandona, porque é uma grande realidade dentro do que a Unesco fala no nosso país, a porcentagem de evasão escolar entre as séries iniciais e a conclusão do 3º grau é bizarra dentro do Brasil. Então algumas pessoas fazem ali 3, 6 meses de Direito e já se acham juízes. Entenderam, igreja? Essas pessoas acham que já são plenas na capacidade de julgar, analisar, são conhecedores plenos, estudaram às vezes 5 artigos, mas já estão achando que são mestres naquela informação. Da mesma forma, pessoas que estão dentro da igreja, que acham que tempo de igreja é suficiente para trazer discernimento bíblico para eles, discernimento espiritual. Pessoas que não jejuam, não buscam, não leem a palavra, não sabem o que é comunhão, muito menos o que é amor. Mas se sentem totalmente aptos para julgar o que deve e não deve ser feito dentro da eclésia. Pesado isso, mas verdadeiro. Aí você pergunta, então, mas por que você está dizendo se você mesmo sabe que é pesado? Porque o objetivo do Ministério Goel é ser remidor, ser libertador, ser aquele que está para resgatar a sua vida. Então, se ninguém nunca teve coragem de falar dessa forma com você, eu quero dizer que eu estou tendo coragem, porque o Espírito Santo tem tocado no meu coração para sim fazê-lo, para ajudar você na sua transformação e na sua libertação. Amém, igreja? Aleluia. Mas, acredite, esse avião ainda não consegue voar. Falta gente ainda. Porque dentro do 630 tem uma outra função, que essa não é de mecânico, é a função de loadmaster. É um mestre das cargas. E você pergunta, imagina um avião com um comprimento, e aí eu vou chutar, acredito que uns 15 metros aproximadamente de compartimento de carga. Eu acredito que seja isso. E aí você pensa ali no 15, que aí você vai botar ali uma tonelagem de quase 20 tons.
Se é só eu chegar e jogar 20 toneladas ali dentro e está resolvida a coisa? É claro que não. Existe uma situação falando centro de equilíbrio, para que essa aeronave consiga decolar e no alto ela consiga manter uma estabilidade durante o voo. Então, não é só colocar carga dentro, não é só pensar, não, ele aguenta tantas toneladas e ponto final. É só colocar, ei, não entre nesse caminho, não entre nesse vício, não entre nesse erro. Todas as coisas que o Senhor faz, Ele faz com equilíbrio, Ele faz com equidade. Ele não está colocando uma sobrecarga, Ele sabe o que você aguenta, mas Ele sabe em que posição você aguenta cada uma dessas coisas. E não adianta você ser muito bom numa área e ser deficiente na outra. Então você precisa ter equilíbrio. E aí quem ajuda a igreja, o avião a voar com equilíbrio é o Loadmaster. E aí eu saindo do avião e chegando na igreja, eu pergunto, quem é que faz com que a igreja consiga ter equilíbrio dentro da nave, dentro do salão de carga dela? Aí sim, é a figura do pastor. O pastor tem a função de trazer equilíbrio, distribuição, saber em que ponto eu tenho que colocar as coisas. Ele conhece cada peça, ele conhece cada centímetro, ele sabe, cada cadeira, aquela cadeira ali está com problema no cinto, não senta aí não. É a função do pastor fazer isso. Não, aqui você está com o bebê, aqui gela muito, é melhor você sentar mais para trás, porque aqui você vai sentir voo, a criança vai passar a sentir no meio do voo. Ou, de repente, uma pessoa que está com dificuldade de locomoção, não, calma aí, senta mais para cá, porque você está mais perto da porta, na hora de sair vai ser mais fácil para você, porque tem muitas ferragens no chão, você pode tropeçar e vir a se machucar. Então, o Loadmaster é o responsável por trazer esse equilíbrio e ele conhece como ninguém a aeronave. Então, ele tem essa responsabilidade de equilibrar, ajustar, orientar passageiros a estarem no lugar correto. Ele ajuda pessoas que tenham dificuldade e ele cuida para que a carga esteja bem ajustada. Por quê? Você já parou para pensar, e aí eu vou lá no cinema. Quem já viu o filme antigo do Esquadrão Classe A? O Esquadrão Classe A tem uma coisa engraçada, que eles sequestram, o pessoal do Esquadrão Classe A sequestra um avião, e aí esse avião decola. E num dado momento começam a ser bombardeados no ar. Aí quando eles olham para o terminal de carga do avião que eles estão voando, o que eles veem? Um tanque de guerra. Aí eles, uau, tem um tanque de guerra aqui. E aí o que eles fazem? O avião é abatido, eles entram no tanque de guerra e que, se você não viu, assista o filme, que é um filme engraçado de se ver. É um filme divertido. E aí eles descem de tanque de guerra, acionam os paraquedas e começam a navegar o tanque de guerra. É algo realmente hilário. Inusitado, disse minha esposa. O fato é, o Loadmaster, naquele momento, ele sabia o que tinha dentro da nave. E outra coisa, imagina em meio a decolagens e mergulhos, se aquele tanque de guerra não estiver bem ajustado lá dentro. O que aconteceria com o avião? Primeiro, quando ele começasse a decolar, aquele negócio muito pesado, o que faria? Sairia pela porta dos fundos. Não é verdade? Para imaginar, um negócio muito pesado. O avião está decolando, a pressão atmosférica, gravidade igual a 9,8. O que ia fazer com aquilo? Ia puxar aquele peso para baixo. Então é necessário, quando você estiver na posição de Loadmaster, quando você estiver na posição de pastor, você entender o que cada um aguenta de carga, aonde eu preciso colocar cada uma das peças, e eu preciso, além de colocar aquela carga naquele lugar, trazer o devido ajuste para que a aeronave não seja comprometida. Porque às vezes você colocou cada um na posição certa, mas se você não fez a amarração, a catraca correta, você pode botar tudo a perder. Então eu te digo, estude sim para ser Loadmaster. Estude sim para ser pastor. Se preocupe com os detalhes da carga, de como fazer. Mas quando você fizer, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui presente. Cuide dos detalhes, porque pode ser que nos detalhes
você seja pego. Amém? Porque uma coisa é saber fazer, e a outra coisa, poxa, mas que triste, ele puxou minha orelha. Não estou puxando a orelha, não, estou te chamando a refletir. Eu agradeço a Deus pela equipe de apoio que eu tenho aqui, são pessoas extraordinárias. O que eu quero convidar você a pensar é que às vezes um detalhe pode vir a furar um pneu, que pode trazer um desequilíbrio, que pode gerar um monte de coisas. Pô, mas eu estava fazendo de coração, eu estava fazendo, meu Deus, eu estava entregando, eu estava fazendo com amor. Poxa, não reconheceu. Ei, respira. Respira. Cuidado com os ataques nas atmosferas espirituais. Seja maduro, seja cônscio, seja preparado para ouvir tanto o elogio quanto ouvir a crítica. Talvez seja esse o contraponto que a igreja está sofrendo muito. A igreja foi treinada para ser paparicada. E isso aí é um outro estudo em cima das questões da evolução psicológica em meio à nossa nação. Mas isso fica para um outro dia. O psicanalista vai trazer essa palavra. Chama o psicanalista aqui. Pode ser o psicanalista Adriano ou o psicanalista Cátia. Ele vai trazer uma ministração para a igreja sobre isso. Sobre a questão de por que tantas pessoas se ferem com tão pouco. Acredite, existe toda uma estrutura emocional, governamental e etc., que faz com que você tenda a ser como você é. E aí eu estou falando para a internet porque eu sei que aqui eu tenho pessoas que estão em fase de amadurecimento constante. Nós fazemos questão de treinar o emocional dessas pessoas com amor, com carinho, que às vezes pai e mãe não tiveram coragem de fazer, porque não queriam se aborrecer. Então, sabiam que ia acontecer com os filhos, mas não tiveram coragem de falar para eles, não faça, porque vocês vão se machucar. Porque, de repente, pensava, já estou velho mesmo, daqui a pouco eu estou morrendo, ele que fica os problemas dele aí. Duro, pastor? Sim, eu sei que isso foi um pouco duro, mas estou falando de militarismo, eu estou de verde, eu estou me sentindo fardado. Estou aqui para te treinar. Se não viu a mensagem do SEAL, vê a mensagem do SEAL que você vai entender. Estou treinando SEALs de Cristo. Aleluia? Amém, igreja? Parou aí? Essa aeronave agora pode decolar, fechar e está tudo beleza? Não, tem mais cargos. E agora a gente vai entrar num detalhe. Ah, desculpe, eu já ia esquecer um detalhe. O Loadmaster está na nave. O nosso amigo rádio e os pilotos estão lá na cabine. Eles não estão se vendo. Ok? Eles estão em compartimentos diferentes dentro da mesma aeronave. Todos eles estão voando na mesma direção. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que está acontecendo aqui não é responsabilidade dos que estão lá, e o que está acontecendo lá não é responsabilidade de estar aqui. Eles precisam entender as suas funções a bordo. Meu Deus! Se não houver um entendimento, um coloca a vida do outro em risco. Mas sabe o que ele faz? Ele está cuidando da carga, mas quem já andou no nosso glorioso 630 sabe que o Loadmaster vai estar o quê? Ele vai estar com fone de ouvido, com um cabo comprido. Onde em alguns lugares da aeronave ele desconecta aqui, vai passar para o lado de lá, daqui a pouco ele vai conecta ali, daqui a pouco ele vai para o lado de cá, desconecta. Traduzindo, aí você pergunta, o que esse cara está fazendo? Está ouvindo rápido? Na verdade, toda vez que ele conecta aqui, ali, em vários pontos do salão, tem lá plugs para ele se conectar, é para ele estar cuidando da função dele, mas ele não está desconectado do que está acontecendo na cabine. Ele não está alheio o lado para que o avião está voando. Ele faz parte do contexto. Então, ele consegue estar ouvindo, através da fonia, o que está sendo conversado lá, o que está sendo debatido, o que está sendo questionado, e algumas orientações que podem ser passadas para ele durante o voo. Ó, a gente está sentindo que o avião está pendendo mais para a esquerda. Dá uma olhada no compartimento de carga, vê se correu alguma carga. Aí ele já, ele não tem que pousar para aí eles voltarem a conversar, debater, fazer uma palestra, não. Existem coisas que são consertadas durante o voo. Assim é com a igreja do Senhor. Às vezes não dá tempo de, vamos fazer um simpósio daqui a 2 meses para analisar essa situação que está mal. Não tem tempo para isso. Pode acontecer um acidente seríssimo e muitas vidas serem ceifadas. A coisa tem que ser durante o voo. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Não pode se perder tempo. Amém, igreja? Então, ele está cuidando do salão como um todo, mas ele está ligado na fonia. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse pastor,
ou Loadmaster, ele não está ligado na rota que está seguindo. Ele não está ligado na altitude que está seguindo. Ele está preocupado com as coisas e as vidas que estão com ele ali. A responsabilidade que foi colocada para ele. Porque ele confia na equipe que ele faz parte. Tíbias. Ele confia no apóstolo que está ligado no que está acontecendo no céu. Ele está ligado no profeta, no que ele está escutando para dar o discernimento correto. Eu não tenho que entrar na cabine para fazer a função de ninguém. Eu tenho que estar aqui preocupado. Se essa mulher grávida está passando mal ou não. Se aquela pessoa que está precisando ir ao banheiro, como é que eu levo ela no banheiro de combate? Alguma pessoa que, de repente, está enjoada, se tem alguém que tem um remédio que possa dar para ele para resolver agora. Essa é a função de um pastor. Ele tem que estar perto das pessoas para ver qual é a necessidade iminente delas. Tem gente que está na função de pastor querendo a função de rádio. E aí não faz bem nem uma coisa nem a outra. Quem é você? A pergunta que eu te faço. Qual é o teu chamado dentro dessa aeronave? Qual é a missão que o grande general colocou você? Posso falar uma coisa para você? Cometer, aí eu vou sair, vou lá nas apostilas da Força Aérea Brasileira. Né? Cometer erro em voo é considerado crime grave. Sem atenuante. Sabiam disso? Pois bem, estudando para a EOF a gente descobre essas coisas. O pessoal que é subão aí, primeiro que está estudando para a prova de oficial, acaba pegando. Que está escrito isso aqui? Eu aprendi isso lá quando era novinho, 3S na escola, já tinha até esquecido. É crime, é considerado crime. Então, insubordinação em voo é crime. Então, tem gente que está cometendo crime. Meu Deus do céu. Crimes espirituais, mas sabem o que estão fazendo. Mas pode ser que no momento do pouso haja uma grande surpresa. Então, que em nome de Jesus, nós não venhamos a ser surpreendidos negativamente, que nós possamos estar fazendo parte desse voo, cumprindo perfeitamente o nosso papel, para a única coisa que nos espere quando a gente pousar são medalhas e elogios. Amém, igreja? Aleluia. Não fique desconectado se você for chamado para ser pastor. Mas tem mais uma figura aqui. E aí a foto até do chamado do culto hoje, né, eu fiz questão de pegar uma foto gloriosa do nosso Campo dos Afonsos, onde estava lá o nosso famoso Hércules fazendo o quê? Largando seus paraquedistas pela sua rampa traseira. Na famosa ZL, Zona de Lançamento. E aí eu pergunto, quem são os paraquedistas? O grupamento de paraquedistas são pessoas que têm um treinamento militar diferenciado. Eles são levados a situações de mais extremo, de mais aperto, de mais dor, de mais privação, do que a tropa normal, com o objetivo não somente de usar uma boina grená e um boot marrom, mas eles sabem que o treinamento deles porque quando eles são acionados, é para apoiar a nobre infantaria. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando há o acionamento do grupamento de paraquedistas em meio a uma situação de combate, quer dizer que a infantaria está andando e num dado momento ela encontra uma resistência, uma barreira que não impede que os infantes do Senhor possam avançar. E aí o que o Senhor faz? Ele lança a mão da tropa de elite. Ele pega esse avião, enche dos melhores homens, decola no campo do inimigo, mesmo em meio a bombardeios, e no momento certo, o piloto recebe a ordem e fala: comandante, esse é o ponto exato. E ele abre a fonia e chama o Loadmaster, chama o mestre de salto e fala: esse é o momento correto. E agora você levanta o quê? Os paraquedistas. E eu pergunto para você, quem são os paraquedistas nesse momento? São exatamente os evangelistas, que são lançados, que são lançados no terreno do inimigo, são lançados após uma barreira de resistência, uma zona de resistência, uma barreira física. E eles são lançados num lugar diferenciado, onde outros não têm treinamento e capacidade de estar.
E aqueles homens agora estão chegando ali, mesmo em meio à animosidade, à dificuldade, em meio a uma guerra, e eles conseguem ter discernimento nesse campo hostil para trazer uma palavra de convencimento capaz de quebrar qualquer tipo de barreira e uma palavra de encorajamento que ajuda as pessoas a saírem desse cerco que estavam prendendo elas. E aí eu pergunto, como ter uma igreja sem evangelistas? Como ter uma igreja pela metade? Como ter evangelistas se não tem um pastor que vai cuidar deles até o momento certo para eles saltarem? Como decolar uma aeronave somente com o que está diante dos seus olhos, sem ter o homem da fonia, sem ter um homem na estação rádio, para dizer, comandante, por mais que a rota esteja dizendo aqui, ali na frente a coisa pode ficar muito ruim, o tempo fechou, tem uma situação muito perigosa, vamos dar a volta. Agora você para imaginar que muitas igrejas têm decolado, suprimindo, tirando alguma dessas funções, falando, nós vamos assim mesmo, porque não precisa, tem muita gente a bordo. A gente não precisa de todo mundo, não. Piloto, você vai fazer a vez de piloto de mecânico. Se der vazamento, você sai do cockpit e vai para a cabine. Mecânico, se estiver vazando, você vai ocupar a vez também do loadmaster. Então, se estiver vazando, você para de preocupação do vazamento e vai se lançar os paraquedistas na posição certa. Não, rádio. Faz o seguinte, levanta da tua posição e pilota o avião. Você precisa entender que seja qual for dessas configurações, a aeronave coloca-se em risco. Você tem funções muito específicas a bordo. Mas aí talvez algum amigo da aeronáutica esteja ouvindo essa mensagem, algum amigo que já voou 630 vai falar assim, ei, foram os 5. Mas você, pastor, estava indo muito bem, você escorregou. O avião ainda não pode decolar, está faltando uma pessoa. E essa pessoa é o flight. E você pergunta, quem é o flight? O flight, normalmente, é aquele subão safo, é aquele subão antigão, que já conhece a aeronave, já voou não sei quantas mil horas de voo, ele estudou a aeronave como um todo e ele está ali, literalmente, sendo um apoio a quem pilota e a quem voa. É aquela pessoa que quando a coisa está estranha, normalmente eles fazem o quê? Olha exatamente para essa figura. É interessante que eu passei uma experiência se você quiser uma experiência de voo, é só chamar para a gente comer uma pizza, um churrasco, que tem história para caramba para contar, em 28 anos, quase 29 anos de Força Aérea, tem história para contar. Pois bem, uma vez eu estava num voo indo por cima da selva amazônica, a gente ia decolar de Brasília, no centro-oeste, entrando já por cima da selva, e de repente era uma tripulação dobrada, quem sabe que isso é um avião que estava fazendo calha norte, então eles estavam com o dobro de tripulação, porque eles usam uma estratégia de ficar um dia uma tripulação voa e a outra descansa, no dia seguinte o avião pousa, voa a segunda tripulação e eles vão revezando ali às vezes 7, 10 dias, fazendo isso todo santo dia dentro da selva amazônica. Então essa aeronave estava com a tripulação dobrada, e a tripulação que estava voando, estava se mexendo dentro do avião, e gente com lanterna para lá, e abre escada dentro do avião, porque quem já voou sabe o que eu estou falando, e abre escada dentro do avião, que parece um caixotão, parece um caminhão o negócio lá dentro. E aí está o pessoal sentado, né? As pessoas que estavam no voo, e tá vendo os caras de macacão andando para lá, para cá, e liga a lanterna para cá, e vira, aí vai para a cabine, vai lá no fundo, volta, e aí você já perde o sono. Você começa a ver esse movimento, você já perde o sono. E eu estou olhando ali, e na minha frente tinha um sargentão, um subão, daqueles de cabelo meio branco, com aquele bigode de Leôncio, que acabou de morder um pombo, só ficou o rabo por lá de fora, né? Aquele que da antigona mesmo, e ele sentado, encostado, olhando só a movimentação, e o nego vai para lá, e o nego vai para cá. Aí daqui a pouco chamaram o outro para levantar, e levantou um outro que estava na reserva, subiu na escada, desceu, e ele está lá encostado. E ele não se mexia, e eu olhando para ele, eu falei assim, cara, tá todo mundo nervoso. Os novinhos estão nervosos, mas o cara antigão está sentado ali.
E aí alguém chegou no ouvido dele, falou alguma coisa, eu só vi ele chegar e falar, pra cá, desenhou no coisa e encostou de novo. Aí saíram de novo e pega, faz, acontece, passa com lata de óleo na mão e eu tô, caraca, meu amigo, o que está acontecendo no voo? E aí quando olham para o motor saindo do líquido de um dos motores, aí tem alguma coisa errada acontecendo com o voo. Mas ele continuava sentado. Até que teve um momento que o piloto saiu da cabine e passou pela minha frente. Eu falei, não, agora, se ele pegar um paraquedas, eu pego o segundo. Eu já estava olhando para ele, tipo assim, que tem paraquedas de emergência, se ele estica a mão para cima, eu já estava com ele do lado. E ele foi, e chegou e liga a lanterna e mostra. Eu falei, vamos voltar agora, pouso de emergência. É o nome que estava na minha frente. E aí, de repente, um daqueles homens da tripulação, junto com o piloto, chegam nesse companheiro de farda e começam a conversar com ele. E ele respira fundo, solta o cinto, vai até a escada, sobe na escada e some do meio da fuselagem do avião. Eu falei, pronto, o cara desapareceu. Eu falei, meu Deus do céu, de repente, quando a gente olha, parou o vazamento. E todo mundo da tripulação começa a comemorar, e ele volta, desce a escada, senta, bota o cinto dele e volta a dormir. Não tem nada melhor do que você fazer parte de uma equipe onde cada um sabe exatamente onde agir quando há um problema. O piloto tinha toda uma expertise, mas ele não sabia tirar aquele vazamento. O loadmaster estava tentando acalmar as pessoas, mas ele não sabia tirar aquele vazamento. E o mais interessante, outros mecânicos que estavam de serviço, por mais que fossem proativos, e eu vi a proatividade deles, eles não conseguiram tirar aquele vazamento. Uma outra reflexão que eu trago a você como igreja, talvez você esteja sido chamado para a coisa certa, você tenha sido chamado para uma coisa onde você está exercendo a função certa, onde você está treinando, mas não seja soberbo de achar que você não precisa dos outros. Tem sempre alguém que naquela posição sabe mais que você. Não se preocupe em pedir ajuda. Porque você tem que lembrar o seguinte, o nosso grande objetivo aqui é que entre uma decolagem e o pouso, todos, inclusive a aeronave, esteja bem. Mas a figura que está faltando é a figura do flight. E a figura do flight tem essa função de trazer esse equilíbrio para esse avião. O flight é uma figura que fica sentado dentro da cabine. Ele fica exatamente entre a posição do rádio e sentado numa cadeira atrás dos pilotos. Ele está ali para trazer o apoio. E aí você pergunta, mas não são 5 ministérios? Já não foram essas 5 pessoas? Mas eu quero te elucidar e dizer que para que possa decolar esse avião e tudo transcorra na mais perfeita paz, você precisa convidar o flight, pegar a escala de serviço e escalar o Espírito Santo para estar contigo. Você não deve decolar, por mais que a equipe seja muito bem treinada, sem ter a figura do Espírito Santo para te apoiar. Para te orientar, para falar, uau, mas o raio está dizendo isso. Ele fala, comandante, eu já passei por aqui certa vez. Pode ir, não tenha medo, vai dar tudo certo. Não, mas o rádio falou que está meio perigoso. O avião está... Não se preocupa, já passei, já fiz isso aqui, eu já fiz outras vezes, comandante. Pode seguir, não tenha medo. Mas eu não sei, a responsabilidade vai ser minha. Eu sei que a responsabilidade é sua, mas eu estou aqui para te apoiar. Eu estou aqui para te ajudar. Sabe, a distância do flight para o piloto é exatamente de uma mão no ombro. Eu quero convidar você a escalar o Espírito Santo para sentar numa posição onde você estando com o manche na mão da direção da tua vida, por mais que você sinta medo, você possa sentir uma mão no teu ombro te apoiando. Você possa sentir uma mão no teu ombro te dizendo, não se preocupe, eu estou contigo. Mas se a gente acontecer alguma coisa, não se preocupe, eu estou contigo. Seja em nuvens, seja em tempestade, seja no calor ou na nevasca, eu vou estar contigo. Chame para a tua igreja cada uma das funções a serem exercidas. Em nome de Jesus. Não tem uma igreja capenga, uma igreja pela metade. Exerçam-se os ministérios
na sua igreja, em nome de Jesus. E lembre-se, você tem um ministério, você tem um chamado. Coloque-se na posição que o Senhor te chamou. Sabe, semana passada nós falamos da aviação comercial, sobre a questão de repente você foi chamado para ser uma aeromoça, ou de repente você foi chamado para ser um mecânico de solo. Talvez a sua função seja ser aquela pessoa da recepção no saguão, onde vai falar, seja bem-vindo, por gentileza, a sua identidade e a sua passagem. Nós não estamos falando de melhores ou piores aqui, não. Nós estamos falando de pessoas que precisam se encontrar no universo. Para onde eu fui chamado? Qual é o meu papel? Que dura coisa é você saber que você estudou para ser piloto e agora você está sendo mecânico de solo. Nem o prazer de estar no avião quando ele decola você tem. Ou de repente o Senhor te chamou para ser o melhor radiocomunicador possível e você está tentando calcular a carga, para onde eu coloco, para onde eu puxo a fita. Que você tenha coragem de exercer aquilo que o Senhor te chamou. Para que você possa viver plenitude, para que você possa viver alegria. Que você tenha realizações sobre a tua vida. Amém, igreja? Queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria orar por você. Eu preciso desabafar uma coisa com vocês. Aproximadamente 6 anos atrás, eu já estava com uns 23 anos de evangelho, 22 anos de evangelho. Eu tinha aproximadamente 6 de diaconia, mais uns 4 ou 3 de pastor auxiliar. E ali eu exercia uma função dentro da igreja. E eu estava feliz com aquilo. Você estava feliz com aquilo? Presta bem atenção. Eu estava feliz com aquela zona de conforto que eu vivia. Mas é interessante que por vários momentos eu escutava o Senhor falando ao meu coração, seja ministrando ao meu coração ou usando a boca de radionavegadores, que aquele não era meu papel, não era ser copiloto, que eu precisava ter a experiência de pilotar eu mesmo um avião. Mas eu estava feliz, eu estava na cabine, eu estava numa posição de honra. Quando o piloto precisava, eu estava ali para segurar o manche para ele. Na hora de tomar as decisões, eu só chegava e falava, chama ele na fonia, que ele foi lá beber um café para ele voltar para a decisão ser tomada por ele. E você? Eu estou só curtindo, só pilotando. Nos momentos que me cabe um manche, eu estou aqui para apoiar. Se você for chamado para apoiar, louvado seja Deus por isso. Mas se você for chamado para ter uma responsabilidade e você foge dela, você nunca vai ser pleno. E eu posso dizer, há um ano o Senhor me chamou de uma forma mais efusiva para estar à frente desse trabalho. E eu posso dizer para você que hoje eu sei o que é ser pleno. Eu vou te dizer que hoje eu estou muito mais cansado, muito mais sobrecarregado, entendendo muito mais dificuldades do ser humano do que eu entendi em todos esses anos, 26 anos anteriores. Aí você fala, então isso é pesado? Não, uma realização. O que eu tenho pedido agora ao Senhor é que a equipe correta seja montada para sair, de repente, de um monomotor com alguns lugares, para chegar a voar um 630, como foi a promessa dele sobre a minha vida. Mas eu sei que para que isso aconteça, a tripulação precisa estar montada. Que em nome de Jesus, se você tem sido chamado a fazer parte dessa tripulação, se apresente ao recrutador. Se apresente, comece o treinamento para que as coisas possam acontecer no tempo do Senhor. Para que você, assim como eu tenho experimentado hoje, possa experimentar realização e plenitude. Amém? Queria convidar você a inclinar a sua cabeça, seja em casa, seja na nave. Senhor...